Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Prof. Ju. Nós vamos abrir então o capítulo 4 do nosso livro de Biologia, de Gestão dos Alimentos 1. Nós vamos trabalhar da página 291 até a página 294 e a gente inicialmente vai falar um pouco sobre o processo digestório e as ações, né, que precisam acontecer para que de fato a digestão cumpra o seu papel, que é a absorção dos nutrientes, e desses nutrientes a gente possa retirar a energia necessária para que o nosso corpo consiga sobreviver, né? Então, esse processo de digestão, esse processo em que os nutrientes eles são liberados, eles precisam acontecer de uma forma em que esse alimento ele não seja destruído. Então, é errado a gente falar assim, nós precisamos destruir o alimento ali para extrair os seus nutrientes. Não, nós precisamos desmontar, né? Nós não quebramos o alimento para extrair os seus nutrientes, sim, nós desmontamos. E daí, desse processo de desmontagem, nós temos a menor partícula ali, que seria o nutriente que cada alimento consegue fornecer para nós em proporções diferenciadas, né? Esse processo digestório, esse processo de desmontagem, ele é afetado devido a algumas coisas que acontecem no nosso organismo. Então, aqui a gente tem uma visão geral. Eu já até comentei com vocês a respeito de como esse processo digestório ele acontece. Então, a digestão inicia aqui pela boca, pela ação da amilase salivar, que é produzida pelas glândulas salivares. Então, nós temos inicialmente a digestão do amido. Esse alimento ele vai sendo empurrado através de pequenas contrações até o estômago e para os outros órgãos do sistema digestório. Devido à acidez existente aqui no estômago, essa amilase salivar ela perde a sua ação e entra em ação a pepsina, atuando em cima das proteínas aqui no estômago. Nós temos o fígado, que tem a função de produzir a bile, que vai ajudar lá no processo de desmontagem, né, das gorduras. Temos a vesícula biliar, que vai armazenar essa bile e vai liberar lá no intestino delgado. Nós temos o pâncreas, que produz o suco pancreático também, que é importante lá no intestino delgado, para o término das digestões que vão acontecer ali. Nós temos o intestino delgado, onde muitos nutrientes terminam a sua digestão e iniciam o processo de absorção ali, e o intestino grosso, que faz a absorção de água e sais minerais. Aqui é uma visão geral, eu já dei essa ideia para vocês aquele dia que eu levei o boneco em sala. E nós vamos falar e repetir muitas vezes aqui, é só para vocês entenderem que existem várias reações, nós podemos dizer assim, que são reações tanto de natureza mecânica como química. Então, são processos em que ocorre tanto uma ação de diminuição do tamanho das partículas, como também reações químicas. Prestem atenção nisso, reações químicas que são necessárias para que esses nutrientes possam ser absorvidos pelo nosso organismo. Muito bem, dando sequência aqui, nós temos uma atividade experimental, que diz lá quebrando em pedaços. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu peguei aqui meio comprimido daqueles efervescentes, meio comprimido apenas, e quebrei. Metade está aqui, num tamanho grande, e a outra metade, olha só, depois de quebrar, eu fiz com que ele virasse um farelinho, como se fosse um pozinho aqui, certo? Muito bem, peguei 2 copos com água, deixa eu só dar uma puxadinha aqui para vocês visualizarem melhor, e daí eu vou primeiro colocar, daí vocês vão lá na página 293, vocês têm essa tabelinha. Então, aqui, ó, primeiro a gente vai começar com o comprimido inteiro e a gente vai marcar o tempo que esse comprimido ele vai demorar para reagir. Gente, toda reação química, já nós vamos ter uma visão um pouquinho melhor sobre o conceito de reação química, mas toda reação química, ela vai produzir algo. Então, vamos observar o que vai acontecer aqui, marcando, então, o tempo.
Viram ali que houve a produção de gás carbônico aqui, ó. Houve a produção de gás carbônico no copo. Então, demorou 30 segundos e esse comprimido, ele praticamente está terminando o seu processo de reação química, certo? Então, agora a gente vai pegar o próximo. Então, anotem aqui, ó, o tempo lá. Então, aqui o meu, 30 segundos, ele demorou. Agora, vamos pegar o próximo, que a gente vai pegar o comprimido pulverizado aqui em partículas menores. Então, marcando o tempo. Olha só. A reação já aconteceu. Não demorou 10 segundos. Exatamente 7 segundos a reação já aconteceu. Olhem só aqui, ó. E como que eu sei que aconteceu uma reação química? Essas bolhas aqui demonstram a produção de gás carbônico. Então, ó, no comprimido inteiro eu demorei 30 segundos. Aqui eu demorei 7 segundos. Gente, qual o resultado encontrado após a cronometragem? Que o comprimido inteiro, né, demorou mais tempo para reagir do que o comprimido quebrado ali, certo? E como que a gente pode explicar esse resultado? A gente pode associar esse resultado a quê, gente? Por exemplo, quando eu não mastigo os alimentos, a reação vai demorar mais tempo para acontecer, vai ser mais difícil eu extrair esses nutrientes do alimento. Agora, quando eu mastigo esse alimento, a reação química vai acontecer mais rapidamente. E que relação você consegue estabelecer entre esse experimento e a digestão dos alimentos? Qual que é a relação ali que a gente estabelece entre o experimento e a digestão? Que quanto menor as partículas que forem absorvidas, mais fácil vai acontecer o processo da digestão, certo? Então, anotem lá para mim no livro de vocês. E nós temos aqui, ó, de olho nas reações químicas. Aqui, nessa questão das reações químicas, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem que eu abro aqui para vocês. Percebam que uma reação química, ela sempre vai ser constituída por um reagente, e esses reagentes, eles vão dar origem a um produto. Aqui no caso da nossa reação, o produto produzido, das substâncias produzidas foi o gás carbônico, que visualmente a gente já consegue enxergar ali que está sendo produzido, que são as bolinhas, certo? Então, uma reação química, ela sempre, até aqui tem na imagem, olhem só as bolinhas ali produzidas, e vocês puderam ver no experimento. Então, isso demonstra que aconteceu uma reação química. E aqui a gente finaliza, então, falando sobre a importância da mastigação e deglutição. Então, essa mastigação, como eu já iniciei falando para vocês, a mastigação é o processo em que nós vamos facilitar a absorção dos nutrientes. Por quê? Porque é o processo de desmontagem e vai facilitar essa deglutição. A saliva, ela vai ter uma função primordial, porque ela vai umidificar, ela vai lubrificar esse alimento. Se alguém aqui já teve o desprazer de engolir uma bala, sabe o quão ruim é aquela sensação da bala descendo inteira, né? Pelo nosso tubo digestório ali. A gente tem uma sensação horrível. Quando nós engolimos algo sem mastigar, claro que a gente vai deixar com que o nosso processo digestório ele aconteça de uma forma mais lenta, vai também influenciar o processo de absorção de nutrientes e, consequentemente, nós temos às vezes até uma perda nutricional devido a esse alimento não ter sido desmontado conforme as fases pela qual ele tem que passar, certo, gente? Então, aqui um primeiro momento aqui para a gente começar a entender as reações que vão acontecer ao longo do processo digestório, certo?